E aí, continuando aqui na análise da competência material da Justiça do Trabalho, vimos no primeiro bloco aqui alguns incisos, vamos agora para o inciso 6, que fala das ações de indenização por dano moral ou patrimonial. Primeiro ponto aqui, antes da alteração promovida pela emenda 45, nós já tínhamos a súmula 392 do TST, que fala do dano moral. Então, o dano moral, desde a criação dessa súmula 392, ele já era da competência da Justiça do Trabalho, nas situações em que ele decorria do exercício do labor. Então, há bastante tempo, nós já tínhamos a ideia de que o dano moral, se decorrente do vínculo da relação de trabalho, já era da nossa competência. Com a alteração promovida pela Emenda Constitucional 45 de 2004, nós tivemos algumas outras situações. Olha o que acontece. É muito comum hoje nós temos o ajuizamento de ação com pedido de dano material e moral em decorrente de acidente de trabalho. Apesar de toda a fiscalização promovida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, ainda infelizmente é muito comum os acidentes de trabalho, os danos dele decorrentes e o ajuizamento dessas ações. E o que acontece? Nós temos que analisar aqui a competência para essas ações. Quando o empregado sofre um acidente de trabalho, ele geralmente ajuiza uma ação em face do empregador. E aí vem no nosso primeiro ponto aqui. A ação ajuizada por trabalhador em face do empregador. Como o empregador não forneceu os equipamentos de proteção individual e eu vim a cair lá do andaime, me quebrei todo, ajuizei uma ação em face dele, quero danos materiais e danos morais. Essa ação trabalhador em face de empregador, sem dúvida alguma, é da competência da Justiça do Trabalho. Cabe à Justiça do Trabalho a análise desses pedidos. Só que muitas vezes o trabalhador ele tem que ajuizar uma ação também em face do INSS, porque a autarquia previdenciária não reconhece como acidente de trabalho, não reconhece a inaptidão dele para o trabalho. E aí vem a maior dúvida acerca da competência para essa ação. Se eu, trabalhador, ajuizei uma ação em face do INSS, de quem é a competência material para essa ação? Primeiro ponto aqui, nós temos que tomar cuidado com o artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal. Por que tomar cuidado? Porque no início dele, ele fala que se forem partes, a União, autarquias, a competência será da Justiça Comum Federal. Então a gente sempre pensa logo, INSS, autarquia federal, Justiça Comum Federal. Só que cuidado, por quê? Lendo o resto do 109, inciso 1º, ele vai trazer algumas exceções, dentre elas as ações decorrentes de acidente de trabalho. As ações decorrentes de acidente de trabalho, mesmo que ajuizadas em face ali do INSS, elas são da competência da Justiça Comum Estadual. Então, cuidado com isso. Nós sempre lembramos do INSS, lembramos que é uma autarquia federal, e isso nos leva a pensar que a competência seria da Justiça Federal, mas não, é da Justiça Comum Estadual. Isso porque a minha ação decorre de acidente de trabalho. E essa ideia está na súmula 501 do Supremo, e na súmula 15 do STJ. Eu acho que vale a pena adotar esses dois entendimentos sumulados aqui. Súmula 501 do Supremo e súmula 15 do STJ. É Justiça Comum Estadual. Tomem cuidado com isso. Existem outras pretensões que nós ajuizamos em face do INSS, que aí seria realmente a competência da Justiça Comum Federal. Mas se a minha pretensão decorre de acidente de trabalho, a competência é da estadual. Cuidado com isso. Só que olha o que acontece.
A emenda 45 promoveu uma grande alteração aqui em relação a essas ações ajuizadas em face do empregador. Eu disse para vocês que hoje não há dúvidas de que as ações ajuizadas pelo trabalhador em face do empregador são da Justiça Trabalhista. Só que até a emenda 45, essas ações também eram da competência da Justiça Comum Estadual. Então, até a emenda 45, eu ajuizava em face do empregador e em face do INSS perante a Justiça Estadual. A emenda 45 tirou da Justiça Estadual a competência e passou para a trabalhista para as ações ajuizadas em face do empregador. Só que olha o que aconteceu, acompanha comigo aqui. Quando da entrada em vigor da emenda 45, nós tínhamos diversas ações tramitando na Justiça Comum Estadual. Eu tinha ações aqui ajuizadas em face do empregador, eu tinha ações em face do INSS, empregador, eu tinha essas várias ações que estavam tramitando. Como houve a alteração da competência material da Justiça do Trabalho, qual foi a primeira ideia aqui? Se eu retirei da Justiça Estadual a competência para as ações em face do empregador, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar essas ações aqui em face do empregador e remetê-las de imediato para a Justiça Estadual. Eu teria que remeter de imediato para a Justiça Estadual. Só que eu teria que fazer isso com milhões e milhões de ações que tramitavam na Justiça Estadual. Ou seja, de uma hora para outra, a Justiça do Trabalho receberia milhões de ações no estado em que estavam. Isso, com certeza, atrapalharia o andamento da Justiça do Trabalho, emperraria a Justiça do Trabalho. E aí, para resolver esse problema, foram editadas essas duas súmulas aqui. A súmula vinculante 22 do Supremo e a súmula 367 do STJ, que realizaram uma verdadeira divisão de competências aqui. Lendo a súmula vinculante 22 e a 367 do STJ, o que nós percebemos? Que nós pegaríamos apenas algumas ações que tramitavam em face do empregador e remeteríamos à Justiça do Trabalho. Algumas seriam remetidas à Justiça do Trabalho, outras permaneceriam na Justiça Comum. Mas como é que foi feita essa divisão? Lendo os dois entendimentos sumulados, nós percebemos o seguinte: as ações que possuíam sentença, quando da entrada em vigor da emenda 45, permaneceriam na Justiça Estadual. Então essa ação aqui, ela já possuía sentença. Essa permaneceu na Justiça Estadual. Essa segunda ação aqui não possuía sentença ainda. Essa foi remetida à Justiça do Trabalho. Então foi feita uma divisão aqui, tendo em vista a existência ou não de sentença. É isso que diz a súmula vinculante 22 e a súmula 367 do STJ, que nós temos que saber. Ok? Então não vamos confundir aqui a competência nas ações movidas por trabalhador em face do INSS, que a competência é estadual, e vamos lembrar os entendimentos sumulados aqui. E passando para o próximo inciso, nós vamos aqui, inciso 7º, falar das ações relativas às penalidades impostas pelos órgãos de fiscalização do trabalho. Ministério do Trabalho e Emprego. Naquela fiscalização, em determinada empresa, o fiscal do trabalho autuou e multou a empresa por entender que alguns trabalhadores estavam laborando sem carteira assinada. Autuada e aplicada essa multa, eu posso buscar aqui a discussão judicial. A discussão judicial, ela será da competência da Justiça do Trabalho.
Até a emenda 45, como o Ministério do Trabalho e Emprego é ligado à União, essas ações eram da competência da Justiça Comum Federal. O Fiscal do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, União, Justiça Federal. Com a emenda 45, a ideia foi trazer as matérias trabalhistas para a Justiça do Trabalho. Então, se o Ministério do Trabalho e Emprego, que é um órgão de fiscalização das relações de trabalho, autuou e multou pelo descumprimento de matéria trabalhista. Se eu vou discutir a matéria trabalhista, essa competência é da Justiça do Trabalho. Então, coloquei aqui com um exemplo para vocês fixarem a aplicação de multa pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Se eu busco a anulação dessa multa, Justiça do Trabalho. Se a União vai executar essa multa para recebê-la, Justiça do Trabalho. Então, tanto a anulação quanto a execução daquela multa se darão perante Justiça do Trabalho. Óbvio o seguinte, que eu posso ir direto à Justiça do Trabalho buscando a anulação da mesma, eu posso interpor recurso administrativo. Então, fui multado, quero interpor recurso administrativo. Será que eu preciso depositar o valor da multa? Eu fui multado em R$10.000 e quero recorrer. Será que eu preciso depositar a multa como um pressuposto de admissibilidade do recurso? Será que eu preciso depositar a multa para o meu recurso ser admitido? Resposta negativa. Súmula vinculante 21 do Supremo e súmula 424 do TST. Eu não preciso depositar multa. Eu vou recorrer independentemente do depósito dessa multa aqui. O depósito, a exigência de depósito da multa viola a ampla defesa, pois poderia impedir o jurisdicionado de discutir a legalidade ou ilegalidade daquela multa. Então, esses são os pontos importantes aqui que nós temos sobre o inciso 7º. E aí nós passamos aqui para o inciso 8º, que vai falar da execução de ofício das contribuições sociais das sentenças que proferir. Então, a Justiça do Trabalho possui ali competência para a execução de ofício. O que significa de ofício? Sem provocação pelo próprio Poder Judiciário, o próprio Juiz do Trabalho pode iniciar a execução das contribuições sociais das sentenças que proferir. Aqui nós temos um ponto importante, porque existe uma divergência entre lei e entendimento sumulado do TST. Nós temos aqui, primeiro, o artigo 876, parágrafo único da CLT. Ele diz o seguinte, que é competência da Justiça do Trabalho a execução dessas contribuições, mesmo que a sentença seja declaratória. Ou seja, mesmo que a sentença reconheça, por exemplo, o vínculo de emprego, caberia à Justiça do Trabalho a execução das contribuições incidentes sobre o período reconhecido. Digamos que Bruno conseguiu o reconhecimento do vínculo de emprego de 2011 a 2013. As contribuições incidentes sobre os salários pagos nesse período, pelo artigo 876, parágrafo único da CLT, seriam da Justiça do Trabalho. Só que a Justiça do Trabalho não aceita isso daqui. A súmula 368, inciso 1º da CLT, diz que cabe à Justiça do Trabalho o reconhecimento, a execução das contribuições incidentes apenas sobre sentença pecuniária, sobre sentença que condenar ao pagamento de dinheiro, sentença em pecúnia. Esse é o entendimento aqui do TST. Se a sentença condenou ao pagamento de quantia, sobre essa quantia
incide contribuição previdenciária e essa execução ela é trabalhista. Então tomem cuidado com esse entendimento da súmula 368, inciso 1º. É o melhor entendimento, é o entendimento que vem sendo cobrado nos concursos. Claro que, se a pergunta fizer menção à CLT, a resposta é que pode ser uma sentença declaratória. Se nada afirmar ou se afirmar categoricamente sobre o entendimento do TST, sentença pecuniária, sentença que condena ao pagamento de dinheiro. Por fim, cuidado pelo seguinte: algumas bancas de concurso vêm inserindo a informação acerca da competência da Justiça do Trabalho para a execução dos valores referentes a imposto de renda. Não tem essa competência. Execução de imposto de renda, cobrança de imposto de renda não é competência trabalhista. Essa daqui é a competência da Justiça Comum Federal, a União que vai cobrar o imposto de renda na Justiça Comum Federal. Tomem cuidado com esse ponto aqui. E aí o último ponto aqui de competência material da Justiça do Trabalho seria de outras competências. O que acontece? O inciso 9º do artigo 114 da Constituição Federal fala de outras competências. E aí nós teríamos, por exemplo, competência para discussão de indenização decorrente do não cadastramento no PIS, de acordo com a súmula 300 do TST. Eu não tive acesso ao meu abono porque a empresa não me cadastrou no PIS. A competência para essa discussão, Justiça do Trabalho. Digamos que eu não tenha recebido meu seguro-desemprego porque a empresa não me forneceu as guias do seguro-desemprego quando da rescisão. Vou buscar a indenização, a competência para a indenização do seguro-desemprego, Justiça do Trabalho. Pode ser que eu não tenha sido promovido de acordo com o quadro de carreira existente na minha empresa. Ou seja, eu quero pleitear a promoção e efeitos pecuniários no quadro de carreira. Esse meu direito que está fundado, esse meu direito que existe em decorrência do quadro de carreira, a súmula 19 do TST diz que a competência também é da Justiça do Trabalho. Então, para o meu pedido de promoção e verbas trabalhistas decorrentes de quadro de carreira, também competência trabalhista. Depois temos aqui, digitei errado aqui, eu vou corrigir para vocês, é a súmula 376 do Supremo. Súmula 376 do Supremo, a última súmula não vinculante, que fala de meio ambiente do trabalho. Todos os pedidos vinculados a meio ambiente do trabalho são da competência trabalhista. Então, o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública em face de determinada empresa porque não está fornecendo equipamentos de proteção individual. Competência nossa, trabalhista. Eu, empregado, ajuizei uma ação por esse descumprimento, trabalhista. Sempre que se tratar de meio ambiente de trabalho, a competência é nossa por essa súmula 736 do Supremo. E depois, competência normativa. O que é essa competência normativa? Ouviu dizer em competência normativa, você vai lembrar de dissídio coletivo. Você vai lembrar que a Justiça do Trabalho, além de aplicar as normas gerais e abstratas criadas pelo Poder Legislativo, ela também pode, por meio do dissídio coletivo, criar normas. Essa é a chamada competência normativa, criação de normas gerais e abstratas. Isso se faz por meio do dissídio coletivo. Essas normas são criadas por meio da chamada sentença normativa. Essa competência
está no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal. Como nós teremos depois uma aula só sobre dissídio coletivo, um bloco só sobre dissídio coletivo, eu vou falar o básico aqui. O que é essa competência normativa, que vocês sabem, que ela se dá por meio do dissídio coletivo quando o Poder Judiciário profere sentença normativa. Sendo que nós já vimos lá atrás que o dissídio coletivo é de competência originária de tribunal, ou TRT ou TST. E aí, para complementar, nós temos aqui o ajuizamento de dissídio coletivo de greve pelo Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho tem legitimidade para ajuizar o dissídio coletivo de greve, nos termos do artigo 114, parágrafo 3º. Só que o parágrafo 3º do 114 diz que essa legitimidade do Ministério Público do Trabalho, ela só existe quando a greve se der em serviço essencial. Então, o Ministério Público do Trabalho não possui legitimidade por dissídio coletivo em qualquer greve. Não, só a greve que atinge serviço essencial, a greve que pode trazer ali reflexos negativos para a coletividade. E aí, com isso, nós terminamos os blocos sobre competência material e nos próximos nós vamos falar de competência territorial da Justiça do Trabalho.